Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre leis ponderais da química. Sabemos que as leis das reações químicas podem ser divididas em dois grupos, leis ponderais e leis volumétricas. Nessa aula, trataremos das leis ponderais, que são as leis relativas às massas das substâncias que participam das reações químicas. Falaremos principalmente da lei de Lavoisier e lei de Proust. A lei de Lavoisier fala da lei da conservação das massas, onde o químico francês Antoine Lavoisier realizou muitas experiências que levaram à seguinte conclusão: a massa antes e depois de qualquer reação é sempre a mesma. Tomamos como exemplo o carbono mais o oxigênio formando gás carbônico. Observamos que a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Veja que 3 mais 8 é 11, carbono mais oxigênio. E gás carbônico também deu massa 11. Logo, a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Temos o metano mais o oxigênio. 4 gramas de metano reagem com 16 gramas de oxigênio, formando 11 gramas de gás carbônico, mais 9 gramas de água. Temos aí os reagentes, somando 20 gramas. Temos aí os produtos, somando 20 gramas. Numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ou ainda, como diz a famosa frase de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Foi observado também que a queima de algumas substâncias havia aumento da massa, enquanto a queima de outras havia diminuição. O grande mérito de Lavoisier foi perceber tudo isso, e ele percebeu então que as diferenças de massa se davam por causa da absorção ou liberação de gases durante as reações. Temos o exemplo da queima da palha de aço, que ocorre consumo de oxigênio do ar, o que produz uma substância composta de ferro e oxigênio com massa maior do que a massa da palha de aço. Então, quando você queima uma palha de aço, na verdade, a palha de aço está absorvendo o oxigênio do ar, logo ela fica mais pesada. Na lei de Proust, ou lei das proporções de massa, entendemos que as substâncias reagem sempre na mesma proporção para formarem outra substância. Então, temos a experiência, novamente, do carbono e oxigênio formando o gás carbônico. Carbono e oxigênio somam 11 gramas. Gás carbônico, 11 gramas. Carbono e oxigênio, reagentes. Gás carbônico, produtos. Se eu dobrar a massa de carbono e oxigênio, eu vou dobrar a massa de gás carbônico. Se eu triplicar a massa de carbono e oxigênio, eu vou triplicar a massa de gás carbônico. Então, eu chego à seguinte conclusão: a proporção das massas que reagem permanecem sempre constantes. Por consequência da lei de Proust, eu tenho o cálculo estequiométrico, que é o cálculo pelo qual prevemos as quantidades das substâncias que participarão de uma reação química. Na lei das proporções, nós temos o exemplo de duas experiências: o hidrogênio e oxigênio formando água, com 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. E a segunda experiência, dobrando a massa de hidrogênio e dobrando a massa de oxigênio. Por consequência, eu dobrei a massa de água. Eu chego à seguinte conclusão: qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos combinados numa mesma proporção. E para isso nós temos um exercício exemplo, que fala o seguinte: a reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água
ao lado de gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi D. Para começarmos a entender esse exercício, primeiro temos que ter noção da equação química que envolve esse exercício. O álcool etílico reagindo com gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Ora, sabendo da massa desses elementos químicos, hidrogênio, carbono e oxigênio, nós chegamos à montagem das massas molares dessas substâncias. Vemos aí que as massas moleculares de álcool etílico, na fórmula do álcool etílico, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Pegando esses elementos isolados, eu tenho carbono massa 12, hidrogênio massa 1, oxigênio massa 16. Tenho 2 carbonos na fórmula do álcool etílico, então multiplico essa massa 12 por 2. 6 hidrogênios, 1 vezes 6. 1 oxigênio, 16, que é a massa do oxigênio, vezes 1. 12 vezes 2, 24. 1 vezes 6, 6. 16 vezes 1, 16. Ora, a partir daqui, somando a massa de carbono, hidrogênio e oxigênio, eu vou ter a massa molecular. Ora, que é 46. 24 mais 6, 30, mais 16, 46. O gás oxigênio, da mesma forma, eu tenho 2 oxigênio. Cada oxigênio é 16, vezes 2, 32. Pronto, eu tenho a massa dos reagentes da equação. Vamos para os produtos. O segundo membro da equação. CO2, eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. 1 carbono, 2 oxigênios. 12 vezes 1, 12. 16 vezes 2, 32. Somando 12 e 32, 44 é a massa molecular do gás carbônico. H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. 1 vezes 2, 2. 16 vezes 1, 16. Então, eu tenho a massa da água, 18. Pronto, tenho todas as massas, reagentes e produtos. Mas essa equação é uma equação esqueleto, como vimos na aula anterior. Ora, essa equação está balanceada? Para que se esteja balanceada, eu tenho que ter o mesmo número de átomos dos reagentes igual aos dos produtos. Começando pelo carbono, eu tenho 2 carbonos nos reagentes. Eu tenho quantos carbonos nos produtos? Eu tenho um só. Então, eu coloco o número 1 na frente da substância onde eu tenho um número maior de carbonos e no produto eu coloco 2. Agora eu tenho 2 carbonos nos reagentes, 2 carbonos nos produtos. Hidrogênio, reagentes, o primeiro membro da equação, eu tenho 6 hidrogênios. Nos produtos eu tenho 2 hidrogênios. Eu tenho que ter 6 também. Então eu coloco o índice 3 na frente do H2. Do H2O, na verdade. E a partir daí eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes, C2H6O, e 6 hidrogênios nos produtos, 3H2O. Repare, eu não somo, eu multiplico. 3H2, 3 vezes 2, 6. Falta o oxigênio. E somando nos produtos, que é o segundo membro da equação, eu tenho 7 oxigênios, 4 no CO2 e 3 no H2O. Ora, eu tenho que ter 7 oxigênios nos reagentes. No álcool etílico, eu já tenho 1 oxigênio. Eu só posso agregar o índice estequiométrico no O2. Logo, eu coloco 3 aqui na frente. Agora, faça a soma. 1 mais 6, 7. 7 oxigênios nos reagentes. 4 mais 3, 7. 7 oxigênios nos produtos. A partir da equação balanceada, eu tenho condições agora de calcular a massa dos reagentes e a massa dos produtos. Então,
eu faço 46 é a massa de um álcool etílico. Na equação eu tenho quantos álcoois? 1. Então, 46. 32 é a massa de um oxigênio, de um gás oxigênio. Eu tenho 3 gases oxigênios, então multiplico por 3. CO2, 44, eu tenho 2 CO2, multiplico por 2. 18 é água, eu tenho 3 águas, então multiplico por 3. 46 vezes 1, 32 vezes 3, 44 vezes 2, 18 vezes 3. Pronto, eu tenho a soma das massas dos reagentes igual à soma das massas dos produtos. Acabei de atestar aqui a lei de Lavoisier, a lei a lei das massas, ok? E aqui, a partir daqui, eu tenho condições de resolver o exercício usando a lei de Proust. A reação entre 23 gramas de álcool e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água, mas eu não sei a massa de gás carbônico. Mas repara, 23 não é a metade de 46? 48 não é metade de 92? 27 não é metade de 54? Então, está tudo com a proporção, uma proporção pela metade aqui. Está tudo dividido por 2. Então, na verdade, eu tenho 23 gramas de álcool etílico reagindo com 48 gramas de O2, formando 44 gramas de CO2 e 27 gramas de água. A pergunta é, a massa de gás carbônico, qual é? Então, eu tenho 44 gramas de gás carbônicos obtidos. Resposta, letra A. A partir daqui, eu tenho condições aí de entender a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Um molde abraços e até breve.